Oi, crianças! Hoje eu tô aqui no meu quarto conversando com vocês, trancadinha aqui, para que a gente possa conversar bem. O quadro é das meninas, então elas estão brincando lá no quarto delas. E aí eu trouxe o quadro delas pro meu quarto, pra essa gambiarra aqui, pra gente relembrar um pouquinho. Vocês sabem que eu costumo fazer isso, né? Quando a gente vai dar uma caminhada boa, aí eu volto um pouquinho pra gente rever o caminho que a gente estava fazendo dos nossos estudos, para não perder a linha do tempo. Mas olha só, antes da gente começar aqui, eu sei que essas 2 últimas semanas a gente teve alguns aniversariantes, não foi? Parabéns! Que Deus abençoe vocês, que Ele está com vocês. E que a gente também, eu, tia Letícia, a liderança do Geração, todo o departamento infantil, a gente ora por vocês, a gente agradece pela vida de vocês. E quando a gente estiver de novo lá no templo, lá na nossa igreja, se reunindo bem juntinho, a gente vai fazer aquela comemoração bem massa dos aniversariantes, tá bom? Beijo pra vocês. E a gente está estudando no Geração a Bíblia, né? As sequências dos livros da Bíblia. E eu já fiz um desenho parecido com esse com vocês há um tempo atrás, lembra? Acho que foi uma das nossas últimas aulas. Mas, como a gente teve essa semana de Páscoa, muita comemoração, aqui em casa foi uma festa. A gente fez tenda na sala, vocês viram, né? Foi muito legal, foi muito bom. Diferente de todas as outras Páscoas que a gente teve, foi muito joia, muito bom mesmo. E aí, por esse intervalo, eu vou retomar com vocês um pouco do que a gente vem vendo desde o início do ano no Geração. Né? São os livros da Bíblia, cada um o que tem assim, não é de mais importante, é de mais marcante. Né? Para que a gente consiga entender a sequência dos livros da Bíblia, por que ele é organizado dessa maneira, né? A gente já sabe que não é por ordem cronológica, né? Por ordem do que foi escrito, mas pela ordem dos acontecimentos, né? Então, a Bíblia, a organização dos livros, tem uma lógica, né? Esse quadro eu tirei uma foto para vocês, vou mandar junto. E aí seria bom também se vocês pudessem imprimir para estar com ele organizadozinho acompanhando, tá? Bom, o livro começa lá em Gênesis, quando teve, né, a criação, teve Adão, a queda. Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Abel, né, foi morto por Caim. Teve a descendência de Sete, que aí o mundo cresceu, né? E chegou a um ponto em que a maldade estava tamanha que Deus resolveu acabar com aquilo, né? Sua ira desceu sobre o mundo e ele chamou Noé para ser, né, o resgatador da nova humanidade que ele queria fazer, né? E aí teve Noé, com aquela história do dilúvio toda, que a gente acha bem bonitinho, a gente vem conversando sobre isso, né? A gente acha bem bonitinho na Bíblia, mas a gente tá vivendo um pouco disso agora. Como será que Noé viveu isso? Não é? Parece tão bonitinho, ó, aqueles bichinhos, não sei o que, coisinha de historinha lá do infantil 1, do berçário, né? Mas isso de verdade é bem difícil, né? E aí Noé teve Cã, Sem e Jafé. Cã, a descendência de Cã, tomou um caminho longe de Deus, que queria viver independente de Deus, não seguir debaixo da vontade de Deus, mas fazer o seu próprio caminho, né? A gente conversou sobre isso também, que foi lá em Babel, a torre e a cidade de Babel. E aí Deus os dispersou e tal. E a descendência de Sem foi dali, da descendência de Sem, onde Deus chamou Abraão e Sara para fazer uma coisa nova, né? Deus agora queria escolher um povo para chamar de seu,
né? Um povo a quem ele se revelar de maneira especial para ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com ele. E aí ele promete Isaac, vem Isaac, que casa com Rebeca, que tem Esaú e Jacó, né? Aqueles do vender o prato de lentilhas, os gêmeos, lembram? Pronto. E aí Jacó segue a descendência, né, da família da fé, família da promessa de Deus. E Jacó tem 12 filhos. Jacó, o Enrolão, que é o nome que significa, né? Que depois vem se tornar Israel. Deus dá esse novo nome a ele. Quando ele tem um encontro com Deus, a identidade dele é mudada para Israel, aquele que luta com Deus. E aí Israel vem ser o povo de Deus, né? Os israelitas, né? Jacó, Israel, tem 12 filhos, das quais a gente vai sempre seguindo aqui todo esse caminho, tem toda a história, na verdade, de Israel, né? Tem essas 12 tribos, que são 12 grandes famílias, né, que se reúnem e formam Israel, tá? E um desses 12 filhos é José. José, aquele que foi vendido pelos irmãos, levado para o Egito, né? E Deus torna o mal em bem. E através de José, todas as outras 11 tribos de Israel são resgatadas da fome e da seca e levadas para o Egito. E lá passam 400 anos. No início era um povo bem quisto, bem recebido, né? Família de José. José era um governador do Egito, né? Então todos eles eram bem queridos lá, bem aceitos lá no Egito. Mas com o passar dos anos, a história de José, né, foi caindo no esquecimento e o povo se tornou escravo no Egito. História também bem conhecida da gente, que inclusive a gente comemorou isso semana passada, né, a primeira Páscoa, na libertação dessa escravidão. Foram 400 anos no Egito, até que Deus levantou Moisés, lembra aquele bebezinho que foi jogado no rio Nilo, no cestinho, e salvo pela filha do filho do faraó, e mais tarde chamado por Deus lá na sarça ardente. Pronto. E aí Moisés resgata o povo de Israel, resgata o povo hebreu, ainda não existe o povo de Israel, resgata o povo hebreu, e eles são levados a passar. Isso aqui tudo foi Gênesis, ok? Até Moisés libertar o povo do Egito. Gênesis. Acontece muita coisa em Gênesis. É um livro bem grande. Isso aqui é só um resumo, tem um monte de coisa lá no meio. É um livro grandão. E aí, quando Moisés leva o povo ao deserto, né? São 40 anos no deserto que Deus está tratando com aquele povo. Se a gente for estudar o caminho de um lugar para o outro, do Egito até Canaã, não precisava passar 40 anos no deserto andando, né? Mas Deus faz eles andarem, passarem pelo mesmo caminho, arrodearem, porque Deus precisava tratar com aquele povo e se apresentar àquele povo, né? Aquele povo que ele queria um relacionamento verdadeiro, um relacionamento íntimo. Então, os 40 anos do povo no deserto, rumo à terra prometida, é o livro de Êxodo, né? É ali onde eles reclamam e recebem o maná, as codornizes, Deus torna a água amarga em água doce. Enfim, várias coisas também acontecem de Deus tratando o seu povo, de como Ele é amoroso, misericordioso, cuidadoso, dá tudo que nós precisamos, certo? Então isso Ele vai tratando o povo ao longo do Êxodo, do livro de Êxodo e ao longo do Êxodo, né? Que é o caminho para a Terra Prometida,
certo? Nesse meio do caminho também, aqui no tempo de Êxodo, Deus, no seu relacionamento íntimo que ele tinha com Moisés, ele mostra ao seu povo, né, como conviver entre si e como conviver com ele, né? E aí, dessas conversas de Deus com Moisés, Moisés escreve também Levítico, Números, Deuteronômio. Então, esses são os livros escritos por Moisés, o Pentateuco, os 5 livros mosaicos, os 5 livros de Moisés. Gênesis, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? E aí chega o tempo em que eles estão lá avistando a terra prometida. E Moisés não entra na terra prometida. Quem entra liderando o povo passa a ser Josué. Né? Ele toma a liderança do povo. Moisés fica, ele morre avistando a terra prometida. E aí foi a história que a gente viu semana retrasada, que foi a travessia do Rio Jordão, as pedrinhas de adoração, lembram? A volta na muralha de Jericó, né, que dá a volta na muralha não derruba muralha nenhuma, quem derrubou foi Deus, né? Quem deu a terra foi Deus, né? Os espias murmuradores, reclamões, e os espias Josué e Calebe não olharam para os problemas, olharam para Deus, olharam para o Deus que prometeu a eles aquela terra e não para os problemas, para os gigantes, para a muralha que tinha naquela terra. Lembraram? E aí entramos no livro de Josué, ok? Quando a gente avista a terra prometida, Moisés morre e Josué é quem escreve o livro de Josué, né? E ele passa a falar ali da conquista de Canaã e como, né, Deus deu Canaã a eles e o sustento de Deus aos ataques dos inimigos, né? Era uma terra rodeada por povos que queriam aquela terra, que era uma terra maravilhosa, era uma terra que emanava leite e mel. Então, muita gente queria aquela terra, eles sofreram muitos ataques. E o livro de Josué é falando desses ataques e como Deus deu a vitória a eles, né? Em cada batalha, em cada momento, Deus deu a eles as estratégias, Deus deu a eles vitória, enquanto eles permaneciam fiéis a Deus. Chegou um momento, lá já no final do livro de Josué, em que Deus se revelou a Josué, Deus se mostrou a Josué, e Josué colocou um ponto de disciplina para o povo, né? Que a gente precisa, né? Um ponto de disciplina para o povo. Olha, porque o povo oscilava assim. Ora servia a Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e ora estava se envolvendo com os deuses daqueles outros povos ali ao redor. Se envolvia com aquelas pessoas, se envolvia com aqueles deuses, né? E aí Deus coloca um ponto. Olha, ou vocês são fiéis a mim, ou servem a mim, e eu continuarei lhes dando vitória, porque a vitória nas minhas mãos é certa, ou vocês vão ser entregues a esses deuses aí, e vocês vão começar a perder, né? É isso que vai acontecer. Vocês decidem. E aí Josué passa essa mensagem para o povo e já coloca a decisão dele, né? Da tribo dele, né? E aí esse versículo que a gente conhece muito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a sua? E a de vocês, outras 11 tribos? A quem vocês vão servir? E ali o povo disse, não serviremos ao Senhor. E enquanto Josué foi vivo,
né? E Josué e os anciãos e os mais velhos das tribos, que lembravam, né, de todo o caminho que eles percorreram lá no Êxodo, né? Por contação dos seus pais, pelo que os seus pais diziam. Enquanto Josué e os anciãos das tribos foram vivos, Israel permaneceu fiel a Deus, né? Mas aí, com a morte de Josué e com a morte dos anciãos, o povo começou a se misturar, a se afastar de Deus em indas e voltas. E aí Deus começou a dizer, ok, essa é a consequência do pecado de vocês. Vocês querem seguir outros deuses? Tudo bem, é uma escolha de vocês. Então vá e tenha o que esses deuses têm a lhe oferecer. Morte, derrota, fracasso, né? Perder alguns da sua família para outros povos, certo? Mas, como Deus é misericordioso, sempre bom e nunca desiste de nós, Deus levantava, de tempos em tempos, Deus levantava juízes. E aí, esse é o próximo livro que a gente vai ver hoje, Juízes. Tem dois capítulos na Bíblia que assim, fazem um resumo bem legal de Êxodo até Juízes, né? Que é Josué 24 e Juízes 2. Lendo esses dois capítulos, vocês vão entender esse caminho, um bocado desse caminho aqui, né? Ele faz um resumão, é um resumão, né? Josué 24 e Juízes 2. Aliás, meninos, se vocês lerem Josué e Juízes, são dois livros que vocês vão amar. É um monte de guerra, coisa bem de menino mesmo. Um monte de guerra e de estratégias de guerra e como Deus colocou sabedoria além do que o povo ali era capaz de ter para imaginar uma maneira, né, de vencer a guerra. Deus dava essas estratégias. São dois livros massa, assim, cheio de aventura. Vocês vão gostar se vocês lerem. Josué e Juízes. E aí, Josué... Certo? Na morte de Josué, Israel não tinha rei, tá? Israel não tinha rei e nessa época Deus não levantou nenhum profeta, né, que é um líder religioso, né? Não tinha profeta. Deus levantava juízes, né? Então o que é juízes, tia? Que figura é essa de juízes? Juízes são pessoas levantadas por Deus, o povo reconhecia como alguém que era dado ao povo, né? Levantado ao povo por Deus, mas que não tinha aquela figura de sumo sacerdote ou de profeta, assim, muito religioso, não. Embora fosse alguém consagrado a Deus, né? E temente a Deus. Mas era uma figura mais de um guerreiro, né? Que estava à frente do povo para a manutenção daquele povo, né? Para proteção e provisão daquele povo. E aí eu lanço o desafio, que hoje na lição a gente vai falar sobre Sansão. Sansão é um dos juízes. Eu lanço o desafio a vocês elencarem, a vocês levantarem uma listinha dos juízes de Israel. E aí eu quero ver, hein? Manda pra mim a listinha, bate uma foto da listinha assim. Eu quero ver juízes de Israel, na ordenzinha assim. Quem vai conseguir elencar, listar esses juízes, tá bom? A gente para por aqui. No Sansão, né, os pais de vocês vão contar para vocês coisas que a gente já até imagina, né? De que a força de Sansão não estava no seu cabelo,
de quem é interessante vocês entenderem antes o que é um nazireu, porque Sansão foi um nazireu, não pode cortar o cabelo, não sei. O que é um nazireu? É uma consagração especial que os pais fazem daquela criança desde que ela nasce. Então, e tinham as regrinhas, né? Desde que nasce, aí o povo já sabia de que aquele menino seria um menino especial, né? E aí Deus coloca alguns pontos de obediência daquele nazireu, né? Não cortar o cabelo é um deles, né? Mas se ele tocar, ele também não podia tocar em nada imundo, nada, né? Especificamente cadáver, ele não podia entrar em contato com nada morto. Mas se ele entrasse em contato com algo morto, assim, sem saber, por acaso, sem querer, ele tinha que fazer um ritual de purificação, e uma das purificações era cortar o cabelo. Está lá em Números 6. Aqueles livros em que Deus colocou lá no tempo de Moisés, de como se relacionar com ele. É lá onde a gente vai encontrar o que é um nazireu. Tá vendo como tudo tem a ver com tudo? Então, aí no ritual de purificação, caso entrasse em contato com algo morto, ele tinha que cortar o cabelo. Então a consagração, a força de Sansão não estava naquele cabelo, estava na obediência, na entrega, na consagração a Deus. E a gente vai ver que em alguns momentos, antes até de cortar o cabelo, né, cortar o cabelo foi o final da história, né, é interessante ler lá o livro, os capítulos de Sansão, são 3 capítulos, se não me engano. Lê como se fosse uma historinha mesmo, e é uma história, mas é uma história real, uma história de Deus para nós, que, né, a gente tem a aprender com Sansão. De que não foi o cabelo, né? Foram coisas escolhas que Sansão fez e que ele foi se distanciando de Deus. Ele foi escolhendo seguir um caminho sem Deus, né? Então, crianças, depois do resumão, depois já do spoiler que eu dei da lição, fiquem com o vídeo, vai ser massa, e com a lição que os pais de vocês vão dirigir a vocês. Um beijo e a gente se encontra por aí.